Olá, irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos à nossa primeira aula do nosso curso de Introdução ao Grego Bíblico, ou grego koiné, né? Koiné, que quer dizer comum. Então, essa é a nossa primeira aula, propriamente dita. E nessa aula, como eu havia falado para os irmãos, nós vamos conhecer um pouco da história ou desenvolvimento da língua grega na história, né? É bom já deixar isso bem estabelecido para os irmãos, que todas as línguas, em algum estágio da história, elas sofrem modificação. Então, a língua ela não é uma coisa estática, ela tende a ser modificada de acordo com o tempo. Então, ela recebe influências, ela recebe modificações. Então, palavras que significavam apenas uma determinada coisa em uma época podem, em outra época, ter outros significados. É isso que a gente chama de campo semântico, né? Ou palavras polissêmicas, palavras com diversos significados. E isso se dá porque nós entendemos, aliás, o pessoal que estuda, né, as línguas, estuda a linguagem, eles entendem que a língua ela é viva, então ela não é algo morto e estático. A língua ela é viva, então ela tende a se modificar, a evoluir em algum estágio na história. Outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro para os irmãos é que nós vamos tratar com datas quando falamos de entrada de um período e saída para outro período. Contudo, todo relacionamento ou tudo aquilo que nós tratamos com datas no ponto de vista histórico, né, seja de fatos com as línguas ou mesmo fatos históricos ocorridos, eles têm uma função muito mais didática do que propriamente uma função matemática, ou seja, uma função exata da data de que houve tal mudança de uma época para outra, tá bom? Então, a marcação de data ela é muito mais didática, né? Ela tem a tendência de nos trazer uma forma mais prática de memorizar e de entender a relação entre uma época e outra do que propriamente uma data específica como sendo a entrada e a saída de uma época para outra. Eu falo isso porque quando nós trabalhamos com datas, como vamos fazer aqui, os irmãos vão observar que as datas parecem ser muito certinhas. Em tal ano terminou tal período, em tal ano começou tal período. E parece, né, na mente da gente, pode parecer que isso é realmente muito perfeito assim. Mas na verdade não é. Isso é simplesmente uma forma didática de tratar com essas mudanças que ocorrem na história. Dito isso, né, nós vamos dar início e vamos conversar um pouco sobre um panorama, né, fazendo um panorama histórico da língua grega. Iremos iniciar aqui, irmãos, sabendo a origem, né, do idioma grego propriamente dito. Então, a língua grega, ela não é uma língua que apareceu sozinha do nada. Então, ela faz parte de uma família de línguas que é denominada como línguas indo, ou de uma família denominada de línguas indo-europeias, e que ela é formada por quase toda a Europa e parte da Ásia, né? Especificamente ali Irã e Índia. Então, alguns dos idiomas que fazem parte dessa grande família chamada indo-europeia, a qual o grego faz parte, é o grego, o sânscrito, o latim, o armênio, o germânico, o báltico, o eslavo, o albanês e diversas outras línguas que também fazem igualmente parte desse grupo de línguas que compõem a família indo-europeia. Os irmãos vão perceber, não nesse bloco aqui, não nessa aula, que essa denominação ela muda quando nós vamos tratar de outros grupos de línguas. Por exemplo, se nós fôssemos tratar aqui da língua hebraica, né, como
com a graça de Deus, vamos fazer daqui a 3 meses, nós iríamos dizer aqui que a língua hebraica ela faz parte de uma família denominada línguas semíticas, né? Então, são famílias diferentes, ou seja, grupos linguísticos diferentes. Inclusive, são bem diferentes no ponto de vista de pronúncia, de escrita, ou seja, há uma distância muito grande, né, entre um abismo entre um e outro. Isso não quer dizer que em algum momento da história os povos que deram origem a essas línguas eles não se tocaram ou não vieram de uma mesma raiz, mas as línguas propriamente ditas elas parecem ter uma boa distância uma da outra. Então, uma pertence a... E aí eu não estou falando de distância no sentido espacial geográfico, estou falando no sentido de a aproximação de significado, de fonética, esse tipo de distância. Então, uma família, que é a família que nós vamos estudar agora, é a família das línguas indo-europeias, ou na qual o grego se encontra, e uma outra família, que se nós fôssemos estudar hebraico, seria a família das línguas semíticas. Só um instante, pronto. De acordo com a linguística comparada, né, existe ciência que trata sobre essa questão da linguística, todas essas línguas provêm de uma raiz comum, uma língua falada por um povo primitivo que teria habitado na Ásia Ocidental. Esse povo teria sido formado por grandes famílias e viviam em um modelo patriarcal num contexto agropecuário e com fortes convicções monoteístas, né? Nós que somos cristãos, ou mesmo um judeu, né, ele certamente entenderia o que significa um modelo patriarcal, né, de organização social, organização familiar e tribal, e também o viver em um contexto agropecuário e principalmente as fortes convicções monoteístas, ou seja, era um povo que acreditava ou que adorava um único Deus. Então, essa língua, ela tem esse grupo de línguas, elas têm a origem em um povo que vivia nessas condições, né? Era um povo que tinha como modelo social de liderança o modelo patriarcal e que viviam da agropecuária, ou seja, da agricultura e da pecuária, e que adoravam um único Deus. No terceiro milênio, e lembrem daquela questão, né? A gente está falando de datas, são datas aproximadas e que tem um fim muito mais didático do que propriamente dizer assim, foi tal data. Então, no terceiro milênio antes de Cristo, esse povo teria se dispersado, causando uma variação linguística, diversificando seu próprio idioma e produzindo novos idiomas. Os irmãos lembram daquilo que eu falei no início, que a língua ela é viva, então ela vai se modificando de acordo com o passar do tempo. Então, até a influência de uma cultura sobre outra cultura pode causar uma mudança linguística, ou seja, uma derivação, uma aglutinação, pode influenciar de alguma forma em que haja uma mudança ali dentro do idioma. No segundo milênio antes de Cristo, uma dessas tribos teria avançado até a Península Balcânica, originando os gregos. Tá certo? Agora nós vamos ver aqui a divisão dos períodos da língua grega. Então, nós entendemos que a língua grega ela está dividida em 5 períodos específicos. Nós vamos ver um pouco de cada um deles aqui, apresentar para os irmãos. O primeiro período é o denominado período formativo. Então, o período formativo foi o período em que foi falado o grego primitivo, né? A própria nomenclatura já faz muito sentido, né? Se é um grego recipiente, algo que está nascendo, com certeza ele deveria ser menos evoluído e com menos palavra, menos conteúdo do que o grego que vem posterior, né? Posteriormente a ele. Então, esse grego era um grego mais primitivo e ele está ali numa faixa
entre 1500 anos antes de Cristo a 900 anos antes de Cristo. Essa é a época em que surgiram os 3 dialetos principais da língua grega: o dórico, o eólico e o jônico-ático. Quem conhece de música, quem toca algum instrumento ou quem já estudou música, vai se familiarizar com essa linguagem, porque são nomes de modos de escalas musicais. Mas esse período, chamado período formativo, ele teve essa duração aí entre aproximadamente 1500 anos antes de Cristo a 900 anos antes de Cristo também. O segundo período da língua grega é o conhecido como período clássico. Ele fica localizado ali entre 900 anos antes de Cristo a 330 anos antes de Cristo, e tornou-se conhecido graças às obras literárias atribuídas a Homero, que todo mundo conhece, o Cavalo de Troia, a história de Troia, e as obras de Homero, que são muito conhecidas, que são a Ilíada e a Odisseia. Então nós temos destaque aqui para o dialeto ático, que seria também base para o grego koiné, grego em que seria escrito, ou como foi escrito, o Novo Testamento. Então, esse período ele é conhecido como período clássico exatamente por causa do desenvolvimento ou do afloramento da cultura clássica, principalmente quando se refere a Homero, a literatura de Homero. Então, nós temos aí a Odisseia, a Ilíada, são obras que ficaram marcadas na história e que são os marcadores temporais desse período do grego clássico. Após o grego clássico, nós chegamos ao idioma que iremos de fato estudar, que é o terceiro período, que é o grego koiné. A palavra koiné, no grego, ela significa comum. E por que grego koiné, grego comum? Porque esse grego era o grego comum falado em todos os lugares. Aqui a gente tem que lembrar um pouco de história e lembrar especificamente de um indivíduo histórico, que é Alexandre o Grande, conhecido como Alexandre o Grande. Então esse período ele começa em 330 aproximadamente ali antes de Cristo e ele se estende a aproximadamente 330 depois de Cristo. Esse grego ele foi utilizado depois que Alexandre ele conquistou a sua fama, começou a conquistar território, e a sacada de Alexandre foi o seguinte: eu tenho que dominar. Como é que eu faço para dominar? Ele dominava não somente pela força, e ele utilizou força para dominar. Inclusive, ele conseguiu mais fama do que o seu pai, que era Filipe da Macedônia. Se vocês lembrarem da carta de Paulo aos Filipenses, filipenses são aqueles que residiam em Filipos. Ou seja, aquele local recebeu esse nome exatamente por causa do pai de Alexandre. Então, Alexandre ele dominava por meio da força, por meio do seu exército, mas também ele percebeu que ele conseguiria dominar mais impondo a sua cultura sobre aqueles povos o qual ele havia dominado pela força bruta. Então aí se criava alianças por meio de casamento, e uma das ferramentas de dominação que Alexandre introduzia naquela cultura, naqueles povos, era os seus deuses, a sua mitologia, o seu conhecimento, a sua filosofia. Alexandre era um pupilo, era discípulo de ninguém menos do que o próprio Aristóteles. E Alexandre também introduziu ali a língua grega. Ao passo que, quando os romanos chegaram e tomaram conta do palco, eles começaram a ter a evidência e a conquistar, eles perceberam que eles tinham força militar, mas eles também perceberam que os gregos eram superiores em cultura. Então, o que é que os romanos fizeram? Eles absorveram a cultura dos gregos. Por isso
que mesmo na época de Jesus e após a Jesus, aproximadamente ali 330, a língua que era falada em todo o Império, né, dentro do Império Romano inclusive, era a língua grega, ou seja, o grego comum, o grego koiné. Certa vez, eu comentando com alguns amigos a respeito dessa questão de que o grego era como o inglês hoje, que era falado em todo lugar do mundo, e uma pessoa que ele é ateu, ele disse que isso era uma falácia porque as pessoas naquela época eram analfabetas. E aí é bom você lembrar de uma coisa. Nós aprendemos primeiro a falar e não a escrever. Então, a falar, a língua, a fala, o idioma, não se aprende por causa da escrita. Se aprende pelo ouvir e o repetir. O idioma grego ele era de fato falado em todo o império. Né? Todos falavam, em todos os lugares se falava grego. Né? Era uma língua que era falada de forma muito comum entre as pessoas, no comércio, dentro do império e assim. É bom lembrar também que nesse período foi o período em que o Antigo Testamento hebraico, né, ele foi traduzido ali provavelmente por volta de 250 a.C. para o grego koiné. Tá? Então, esse texto que foi traduzido do hebraico para o grego, ele é conhecido como a Septuaginta, né? Ou seja, a versão, a tradução dos 70, por causa de toda a lenda, ou toda a história que cerca ali, conta aqueles 70 escribas que teriam se reunido para escrever ou para traduzir o Antigo Testamento para o grego. Então, esse é o grego que nós vamos estudar. Após o grego koiné, provavelmente ali após 330 e finalizando em 1453, né, aproximadamente, foi o período em que se falou o grego bizantino, ou período bizantino. Então, a língua de uso comum, principalmente em Bizâncio e na Ásia Menor, muito mais do que na própria Grécia, ou seja, o idioma ele era mais falado, era mais comum falá-lo fora da própria Grécia do que propriamente dentro do local do seu nascedouro. Então a língua foi preservada juntamente com a cultura grega, mesmo após a divisão do Império Romano. A ampla maioria dos manuscritos do Novo Testamento grego foram copiados na era bizantina, que se estendeu até a queda de Bizâncio, que é Constantinopla, em 1453 depois de Cristo. Terminando esse período, chegamos ao período do grego moderno. O grego moderno é o grego que é falado até hoje nas ruas da Grécia. Tá? Então, esse é o grego que é falado hoje. Ele teve início a partir da queda do Império Romano Oriental. Vale ressaltar uma coisa. Nós vamos estudar o grego koiné. Isso não quer dizer que você vai chegar na Grécia amanhã ou daqui a 3 meses, vai sair falando o grego e todo mundo vai entender o que você falou. Por quê? O grego que nós vamos estudar, o que estamos estudando, não é o mesmo grego falado hoje nas ruas da Grécia. Existem diferenças entre um grego e outro. Tá? Então, questão de pronúncia, questão de significado. Então, você não pode estudar grego koiné pensando que vai viajar para a Grécia de férias e que lá você vai se comunicar com o pessoal com o grego koiné. Agora vamos ver um pouco sobre o Novo Testamento. Com as conquistas de Alexandre Magno, a cultura grega e com ela a língua foi levada para todos os povoados do Império Romano. Assim, o grego koiné chegou a ser conhecido e utilizado universalmente, muito mais que o inglês nos dias de hoje. O grego koiné era a língua que o povo falava no seu dia a dia. Foi o grego que Jesus escutou na Galileia e em Jerusalém, o grego que Paulo usou para pregar em Atenas, Corinto e Roma,
o grego que Apolo aprendeu em Alexandria. Era a língua dos instruídos, assim como a língua usada nas ruas e nos mercados. Era a língua usada no comércio, tanto quanto na correspondência familiar. Ou seja, isso só reforça aquilo, isso é de uma gramática grega, né? A gramática que eu vou compartilhar com os irmãos para que os irmãos possam utilizá-la. Então, é uma gramática grega afirmando que o grego comum, o grego koiné, era uma língua comum, tanto usada pelos instruídos, aqueles que tinham conhecimento de gramática e tal, quanto para aqueles que utilizavam simplesmente na rua, no comércio, né? Pessoas comuns. É claro que nem todas as pessoas tinham o mesmo grau de instrução, de maneira que o domínio da língua variava de pessoa para pessoa. Isso também pode ser observado nos escritos do Novo Testamento. Embora o grego do Novo Testamento, em termos gerais, se assemelhasse mais ao grego popular, é possível observar uma linguagem mais culta em Lucas e no escritor da carta aos Hebreus, enquanto que a linguagem usada por Mateus e Marcos, e especialmente por João, tem características mais simples. Ou seja, quanto mais instruído era o indivíduo, obviamente, ainda é assim, sempre foi assim, sempre será assim. Aqueles que têm mais instrução, que têm mais conhecimento de gramática, que têm mais conhecimento da língua, eles vão se expressar muito melhor, né, dentro do uso da norma padrão da língua do que pessoas mais simples, que não têm tanto conhecimento. Isso é algo natural e isso é algo que nós encontramos nas páginas do Novo Testamento. Só para reforçar a ideia de que a língua, ela de fato, ela era estendida a diversos grupos, né, ou diversas pessoas diferentes. Temos de lembrar que os escritores que Deus usou para escrever o Novo Testamento eram judeus, com exceção de Lucas. Estavam familiarizados com a vida religiosa judaica e acostumados a falar o dialeto hebraico chamado aramaico. Quando utilizavam o idioma grego, faziam-no dentro do seu estilo, impregnando-lhe seus traços característicos. Além disso, estavam vivendo num mundo em que o grego koiné também estava sofrendo influências do latim, que se propagava pelo Império Romano. Ou seja, o que o autor da gramática ele está querendo dizer é que o grego koiné ele foi utilizado tanto por pessoas comuns quanto por pessoas mais eruditas, como é o caso de Lucas. E que o processo de revelação, né, de inspiração e revelação dos textos, daquilo que o autor bíblico iria escrever, ele não ignorava ou não exterminava a humanidade do indivíduo. É aquilo que a gente vai estudar em hermenêutica como sendo a palavra de Deus como sendo palavra inspirada pelo Espírito Santo, soprada pelo Espírito Santo, mas também escrita por homens. Então são as duas naturezas da Bíblia, a natureza humana e a natureza divina. A natureza humana não é extinta ou extinguida pela natureza divina da palavra de Deus, da inspiração, porque Deus utiliza as faculdades mentais, né, a cultura, o conhecimento que aquela pessoa, a carga cultural que aquele indivíduo tem, e a partir disso aí o Senhor usa para transmitir a sua vontade, que está revelada nas páginas da Escritura e que está acessível a nós hoje. Escutem, assistam essa aula pelo menos 2 vezes para assimilar e que respondam ao questionário que eu vou colocar no grupo do WhatsApp. Então os irmãos fiquem atentos que logo após essa aula vai aparecer lá o questionário para os irmãos responderem, tá bom? Então, aula tranquila, uma aula de história bem tranquila. Vou colocar um material em PDF para os irmãos lerem e reforçarem o conhecimento. E vamos em frente, que na próxima aula nós vamos estudar o alfabeto grego.
Então fiquem com Deus e até a próxima aula.